Oi, internautas! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um problema que assola a maioria da população que sofre de transtorno emocional. Seria a depressão. A depressão, ela é um assunto tão antigo e ao mesmo tempo tão novo. Algumas pessoas se perguntam, mas antigamente existia ou não existia? O que está acontecendo que a população está mais triste? Foram as mudanças que houveram no mundo? Foram as mudanças emocionais? É o ritmo de vida de cada pessoa, é a genética, o que pode provocar a depressão. Então, realmente, a depressão ela já é um mal que há muitos e muitos anos atrás já existia. Hoje, aprendendo a diagnosticar melhor, entendemos que é uma doença silenciosa na maioria das vezes, silenciosa porque ela não fere o corpo com marcas, com cicatrizes. Às vezes, ela não é visível aos olhos das outras pessoas, mas que quem sente sabe que a dor ela é na alma. Então, a depressão é uma doença, de fato, que precisa ser tratada, que precisa de um diagnóstico que muitas vezes, e na maioria das vezes, ele tem que ser clínico através de medicamento e também uma psicoterapia com um psicólogo, de preferência cognitivo-comportamental. E por que um psicólogo cognitivo-comportamental? Porque a depressão, ela atinge não só a parte emocional, mas social e cognitiva do sujeito. Cognitiva quando se refere aos nossos pensamentos, às nossas ideias, às nossas crenças, e comportamental ao nosso aspecto social, às nossas atitudes, ao movimento que o ser humano faz na sociedade, na família, em todo o seu convívio com o meio como um todo. Então, a psicoterapia ela é muito útil porque a medicação ela age apenas no aspecto bioquímico. E a psicoterapia ela vai tratar dessa parte cognitiva, como já foi dito anteriormente, e também emocional. Então, muitas pessoas se perguntam, mas quando que eu vou saber que eu estou depressivo ou que eu estou triste? Simples, a tristeza ela é uma emoção que todas as pessoas sentem em um momento ou em outro da sua vida. Eu posso ficar triste porque eu não passei num concurso, porque o meu namorado me deixou, porque eu tive uma decepção com um amigo, mas essa tristeza, ela é mais fácil de ser trabalhada, ela tem um tempo mais breve e ela tem um período de prevalência. Na depressão, essa tristeza, diga-se de passagem, ela é mais profunda, ela é mais demorada, ela é mais fixa. O indivíduo deprimido, ele está num estado constante de torpor, de tristeza. Ele não tem motivação, ele não tem vontade de realizar coisas. Ele perde o interesse por pessoas, ele perde o interesse por si mesmo, ele perde o interesse por coisas que antes eram prazerosas para ele. E muitas vezes algum fator significativo pode servir de gatilho para que a pessoa se veja depressivo. A morte de alguém, perdas de uma forma geral. A pessoa pode, de repente, passar por um período de pressão emocional e de estresse muito grande. E se ela já tem uma predisposição à depressão, de repente ela pode adoecer. Então, como é que a gente vai detectar se eu estou depressiva ou não? Quando, de repente, essa minha tristeza, ela ultrapassa um limite de tempo muito longo. Quando, de repente, eu consigo perder o interesse por mim mesmo, de repente eu não tenho vontade nem de tomar banho, nem de escovar os dentes, nem de sair. Eu não tenho vontade de sequer de acordar, sequer de abrir os olhos. Eu tenho pensamentos e crenças sobre o mundo que são distorcidos. Acredito que eu não sirvo para o mundo, acredito que ninguém me ame, acredito de repente que eu não preciso mais estar aqui, que eu não preciso mais viver. Não tenho vontade de trabalhar, não quero produzir. Então, como já foi dito anteriormente, é um estado de tristeza constante, que nada passa, que nada muda. Como diria Andrew Solomon, autor de um livro chamado Demônio do Meio-Dia, a tristeza é como se fosse o amor em falta, como se fosse o mundo visto em escalas de cinza. A pessoa ela não tem mais interesse por nada. Então, eu acredito que o mais importante numa pessoa que está deprimida é ela entender se
tristeza, ela já passou do limite e procurar ajuda. Porque um estado depressivo prolongado, uma pessoa que se encontra nesse período de tristeza prolongada, ela pode ter várias complicações na sua saúde, seja em que aspecto for. Procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra é uma das primeiras providências que a família pode ter, caso a pessoa depressiva ela não tenha energia ou motivação para fazê-lo. Então, meus queridos internautas, espero que a nossa explicação de hoje, o nosso assunto de hoje tenha dado para esclarecer um pouquinho sobre esse assunto que é tão vasto e tão polêmico, que é a depressão. Eu sou Thalita Langman e estamos no quadro Direto ao Ponto.